Na moral, deixa o like. E aí, de boa, lá vamos eu, pra mais um capítulo de One Punch Man. Antes de começar, tô com um pouco de dúvida e acho que o capítulo 10 e o 11 são um capítulo só, mas vou seguir a numeração do site. Menos trabalho. Dito isso, começo pela capa que traz o rinoceronte Azura em destaque. E um Saitama como coadjuvante, quase não aparece. A frase do capítulo diz: a Casa da Evolução apresenta o topo da cadeia alimentar, a forma final da nova raça humana. Tem uma subfrase que diz: o rinoceronte Azura finalmente aparece. Até parece que o rinoceronte era super aguardado. Nossa, só se falava em outra coisa. Mas é isso, entrando no capítulo, retornamos na base subterrânea da Casa da Evolução. Lugar onde os cientistas construíram um super corredor. Apesar de parecer vazio, não é exatamente isso, é só que não é mostrado o que tem. O próprio rinoceronte dá a dica. Mas antes disso, a dupla anda pelo corredor e Saitama comenta que está super empolgado. Já o Genos usa o seu leitor ou radar e detecta vários sinais de vida. Esse radar/leitor super ultra avançado do Genos é sinistro. O cara não só consegue detectar se um objeto é um ser humano ou máquina, além de ser capaz de identificar se são clones, gêmeos e pessoas diferentes. A tradução não ficou muito boa, porque colocaram o Genos dizendo, eu sinto. Mas dá pra entender quando ele diz que pode sentir várias formas de vida na direção em que a dupla está andando. Ele reforça que os sinais são iguais e já adivinha que sejam clones. O que faz parecer certeiro demais. Se fossem 4 ou 5, dava pra dizer que são gêmeos ou gêmeas, mas se tem 100, aí fica difícil ser outra coisa. Agora, interessante que o sistema consiga determinar que existem sinais de vida, imagino que seja algum leitor que detecte muito além da simples mancha de calor. O cara consegue dizer que existem pessoas e que são iguais. Não dá pra usar isso e rastrear todos os covis de monstros pelo mundo não. Estranho. Outra coisa, o rinoceronte Azura não se destaca como um sinal de vida diferente, ou seja, o monstrengo é um clone também. O que faz sentido, esse doutor se acha muito perfeito. Mas bem, alguns segundos depois que o Genos fala sobre os sinais de vida, ele percebe que dois estão indo na sua direção. O que pra mim só confirma que o Azura é um clone do Dr. Genos. De qualquer forma, o Azura surge de repente no corredor e o Saitama olha sem acreditar, um olhar que diz, que porra é essa? A cena é bem esquisita, o rinoceronte corre enquanto segura o Dr. Genos pela cabeça. E o rinoceronte de fato foi enfrentar o Saitama. Dá pra usar como desculpa, dizer que o rinoceronte gosta de enfrentar pessoas poderosas. E digo mais, como esse cara continua vivo depois de ser carregado assim, o pescoço deveria ter ido para o caralho faz tempo. A síndrome do imortal, até aí, tudo padrão. Bem, a cena segue com o rinoceronte perguntando, quem é o alvo? O que não faz muito sentido, já que o próprio doutor deveria ter explicado. Ou seja, ou foi um erro de continuidade ou o rinoceronte simplesmente saiu correndo sem dar tempo para o doutor explicar quem era o alvo. Então, já posso concluir que o rinoceronte não é tão esperto assim, mas enfim. Com a missão principal livre, o rinoceronte decidiu descartar a missão secundária. Ele passou como a polícia passa em protesto de professores e pregou o Genos na parede. Aqui, o Genos deveria saber que não poderia vencer o cara, né? Ele foi incapaz de reagir. Mas claro que o dia que o Azura é muito mais rápido que ele. Já o Saitama assistiu tudo bem na calma. E ele poderia ter salvado o Genos dessa. Mas, nessa época ele não era tão amigo assim. Bom, o capítulo segue com o rinoceronte chamando o Saitama para ir para uma sala feita especificamente para combate, dando a entender que existem várias salas no corredor. E bom, ao contrário da super confiança do rinoceronte, Saitama está um pouco irritado. Ele promete que fará o Azura pagar por transformar o Genos em uma arte moderna. Vou limpar o chão com a sua cara, inseto do caralho. Diz o Saitama. Dito isso, o rinoceronte leva o Saitama para uma sala grande, ele explica que essa é a maior sala do laboratório. Sala feita para que possam lutar e testar suas forças. Ao terminar, Azura encara o Saitama, ele está doido para começar, mas do nada, uma rajada de fogo acerta ele. Foi algo como tentar afogar alguém com um copo de água. E esse que tenta é o Genos. A pancada do Azura deixou sequelas, mas o jovem é esperançoso. E digo mais, o maior problema do Genos é não saber avaliar bem as lutas em que ele decide se meter. E, depois que o jato de fogo falhou, Genos partiu para o contato físico. Uma péssima ideia. Primeiro, ele acelera correndo bem rápido para alcançar o rinoceronte, que simplesmente fica parado. Mais uma vez o Azura deixando claro que o Genos não tem chance nenhuma. Mas ele segue em frente e aplica o soco metralhadora. Agora veja bem, o corpo do Genos não foi capaz de resistir e saiu danificado ao tomar uma pancada. O que fez ele achar que o corpo dele seria capaz de machucar o Azura. Loucura, né? Se pelo menos o corpo dele tivesse resistido ao tapa, aí tudo bem, mas a situação é a seguinte, Azura deu uma facada no Genos e agora ferido, como contra-ataque, Genos está dando socos na ponta da faca, pra mim, isso é loucura.
E o resultado foi o esperado, o Asura simplesmente deu um soco depois de permitir que o Genos o batesse à vontade. A pancada jogou o Genos no chão e o fez quicar e subir uns 4 metros de altura. Tem noção da força que uma pancada tem que ter para fazer um corpo de vários quilos quicar? O grosso do corpo do Genos é metal e metal não costuma ser leve. Uma coisa é certa, o revestimento da cabeça dele é poderoso, uma pancada dessas e o cérebro dele segue intacto. Claro, no universo de One Punch Man, os seres mais próximos dos humanos possuem uma resistência absurda. E digo mais, já é o terceiro aviso que o Genos tem, mas ele possui dificuldades. O garoto acaba pousando nos braços do Saitama. Muito privilegiado, com um segurança desses, ele pode arriscar a vida à vontade. Mas bem, a cena segue com o Genos que diz, não aconteceu nada, se acredita. Já o Saitama fica muito chocado ao ver um buraco na cabeça do Genos e diz, caralho Genos, olha tua cabeça, tu vai morrer, tem um buraco gigantesco. Na sequência, mesmo sem conseguir ficar em pé, Genos diz, pode deixar comigo, professor, eu dou conta, confia caralho. Com uma confiança tirada do caneco, o ciborgue segue usando o braço esquerdo para disparar uma rajada de fogo, repetindo o ataque na esperança de que talvez funcione, né, coisa de maluco. E deu o esperado mais uma vez. No primeiro golpe, o Asura não viu, dessa vez ele estava de frente e, para tirar onda, ele puxou o ar e soprou o fogo de volta para o Genos. Foi só então que ele entendeu, essa não dá pra mim. Ao completar a missão secundária, a missão principal se tornou obrigatória. Asura continua confiante como sempre e isso está deixando o Saitama animado. Nesse momento, o Dr. Genos finalmente chegou na porta da sala para assistir ao show. O doutor está com muitas expectativas sobre a luta, ele quer ver como o Saitama vai se sair, mas está certo de que o Asura vai vencer. Ainda assim, ele vê como um ótimo experimento a luta entre um humano antigo e a nova geração de humanos modificados de forma artificial. Os lutadores se encaram e o rinoceronte afirma que pode sentir, Saitama é poderoso. Saitama meio que retribui o elogio quando também afirma que o rinoceronte é forte, mas no caso dele, ele acredita nisso por causa do comportamento do Asura. Ele está sempre com um sorriso confiante no rosto. Assim que Saitama diz isso, Asura ataca, ele corre bem rápido e aparece atrás do Saitama, surpreendendo o Genos que ainda não tinha entendido o poder do Asura. Mas, dito isso, Asura partiu para a covardia de atacar pelas costas, mas no segundo que ele armou um soco. Ele sentiu um calafrio ao encarar o Saitama pelas costas, ele viu o careca de capa com um olhar fixo e uma cara séria. Não existia um pingo de leveza, o careca era um bloco de gelo com um olhar assassino. Asura não pensou duas vezes e recuou. Sua ação deixou o Dr. Genos surpreso, foi inacreditável para ele. Saitama não entendeu nada, ele nem tinha feito um movimento. Mas o Asura estava derretendo em suor, encostado na parede em uma tentativa de se manter o mais longe possível. O rinoceronte estava refletindo sobre o que acabou de acontecer. Asura sentia que, se não tivesse recuado, ele teria morrido. Um sentimento inexplicável para ele, afinal, Saitama estava cheio de aberturas. Asura encara o Saitama que no momento está com uma expressão de confuso. E, apesar de ser uma expressão que não passa perigo nenhum, os instintos do Asura estão gritando para ele, você vai morrer. O choque foi muito grande para o rinoceronte que pela primeira vez na vida se sentiu acuado. No momento de desespero, o rinoceronte reagiu gritando, quase que implorando para saber como Saitama se tornou tão forte. Não sei se essa seria a mesma pergunta que eu faria numa situação dessas, mas tudo bem. Já que todos estão curiosos para saber, por que não perguntar? A dupla de Ciborgue e Doutor colocaram logo as orelhas em pé. Já o Saitama ficou parado por uns segundos e respondeu. Você quer saber? Entendo, R$50 no Pix, agora. Aproveita que estou fazendo um precinho camarada só pra você, hein? E dito isso, lá vamos nós descobrir o segredo do Saitama. Em breve nos cinemas. E, foi isso, termino aqui o capítulo 10 de One Punch Man, com o título, Arte Moderna. Que título meia bomba, hein?